Salve, Fala, meu professor amigo. Ricardo, tudo certo? Boa noite. Tudo bem? E você? Como é que você tá? Que prazer falar com você. Tem um tempo já, não? Prazer falar contigo aí também. Já tem um tempinho que a gente não bate papo, Prazer né? é meu. É verdade, tem um Última vez tempinho. que você estava dando uma palestra na Tudo Uniandrade, bem? pô. Como é que você tá, cara? É verdade, é verdade. Com o André lá, o André que falou comigo, a gente tava lá. Tudo Certo, bem? Como é que você tá, cara, Fábio? tudo certo por Tranquilo? aqui também. Um calor danado, finalmente, nessa cidade aqui. E aí, como é que tá? Aqui, cara, é uma cidade. Faz calor também, mas é uma cidade parecida com Curitiba, assim. O clima é um pouco. Varia muito o clima aqui. Às vezes está muito calor, daqui a pouco faz um frio. Mas tá bem, tá tudo bem. Aqui é Legal. muito bom. Bom, vou rasgar a Tudo bem. seda aí, tá, Ed Carlos? E não é mentira, não, cara. Isso é verdade mesmo que eu vou falar aqui, tá? O Ed Carlos é um dos preparadores físicos que eu conheci aí que mais sabem de preparação física. Não é um cara que copia treino, é um cara que estuda pra caramba, é bom de conversar com ele, tá? Então, por isso esse convite, né? Agradeço de antemão, Ed, por você aceitar, cara, o convite aí, porque não sei se você sabe, mas esse canal é um canal de educação em futebol. Então, da época que eu dava aula na faculdade ainda, e, cara, tem muita gente que segue para aprender mesmo um pouquinho mais de futebol, e eu tento trazer vários temas aí para ajudar esse pessoal que está chegando. Então, cara, Ah, agradeço mesmo ah, teu aceite aí, tá? De estar com a gente um pouquinho. não, primeiro, assim, né? Primeiro, agradecer muito suas palavras aí. Fico muito feliz, muito contente com o convite de poder falar. E, né, nós somos conterrâneos aí de, de Curitiba e sempre é muito bom a gente poder participar e poder trocar ideia e aprender também junto com todo mundo, né? Te agradeço muito aí as suas palavras. Eu acho que a gente sempre está aprendendo e eu tenho o privilégio de sempre estar cercado de pessoas muito boas, de estar sempre envolvido com pessoas muito competentes, que isso faz com que eu continue crescendo e evoluindo e melhorando enfim, a gente não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo. Eu sempre falo assim que é um aprendizado constante, uma evolução constante que todos nós temos que ter, né? E eu já rodei um pouquinho aí no futebol brasileiro e graças a Deus assim sempre tive esse privilégio de estar sempre com pessoas muito competentes ao meu lado, que me fizeram crescer muito e que me ajudaram, me ajudam muito e isso é de extrema importância, né? Em todas as áreas específicas aí da performance no futebol, né? Legal, cara. Pô, eu conversei com algumas pessoas aqui em Curitiba, né? E, pô, o Zanardi te mandou um abração. E, A quando Zanardi é um ele fenômeno. soube que você tava, ele falou assim: cara, puto, o Ed é gente boa demais, cara. Vai ser bom o papo, não sei o quê. Daqui a pouco ele tá por aí para assistir também. Esse É, é outra figura. Zanardi, Zanardi a gente trabalhou junto no Isso. Atlético Paranaense, né? E Zanardi é um cara muito bom profissional, especialista na questão de trabalho de força. Na época que nós trabalhávamos juntos, ele era preparador físico da categoria 15 ou 17, não me recordo agora. E depois eu sei que ele ficou um bom tempo trabalhando na área da desenvolvimento de força do clube do profissional, né? Acho que do clube todo, não só Uhum. do profissional. Leonardo é um grande amigo, assim, que eu tenho também no futebol aí. Como foram muitos anos no clube, né? Foram 15 anos no Atlético. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente boa, né? Que está aí no mercado enfim, agora estou tendo a oportunidade de trabalhar novamente com o Evandro, que nós passamos um período junto aí no Fornari tá clube. aí, né? Então, é, O O Fornari tá na Fornari está minha aqui. lista também Então, de, de entrevistado aí. o Evandro é fenômeno. Me conta um pouquinho, cara, como é que é essa E é mudança aí do isso. Brasil para aí? Como é que foi? Como é que tá sendo, né? Então, assim, eu trabalhei muito tempo depois que eu saí do Atlético, né? Primeira, quando eu
quando eu resolvo sair da Atlético, eu tive a oportunidade de receber um convite do Sérgio, que é um treinador português, que foi para o América Mineiro, e ele me convidou para ir, eu fui. E só que muito era em 2016 isso, na Série A, e muito rapidamente a gente, infelizmente, a gente caiu lá, não teve resultado e caiu. Só que quem foi contratado naquela época foi o Anderson Moreira, que eu já o conhecia, já tinha trabalhado com ele. E o Anderson é um cara que a gente fez uma amizade muito boa, assim, na época. E ele me ligou e me convidou para continuar na comissão. Aí eu conversei com o Sérgio na época. O Sérgio, não, pode, continua aí e tal, porque não tem... Era eu e o Rui, que é um analista português também, que trabalhou muitos anos com a gente. E a gente acabou ficando, e aí nós ficamos por 2 anos no América. E na temporada de 18, na metade da temporada de 18, o Anderson recebeu um convite para ir para o Bahia. E ele me convidou e a gente começou a rodar junto. Então eu fiquei por quase 7 anos, aí 6 anos praticamente, um pouco mais de 6 anos, rodando com o Anderson. Passamos aí por alguns clubes, Bahia, Ceará, algumas vezes, Goiás, Cruzeiro, Fortaleza, nós passamos também. E a gente foi campeão no América, e depois a gente veio ser campeão brasileiro também da Série B no Botafogo ano passado, que foi mágico assim também, né? Que nós tivemos no Botafogo. E aí esse ano, depois de muito tempo trabalhando com o Anderson, eu tive um convite para ser preparador físico da casa do Ceará, para ser um preparador físico, um coordenador de performance também do Ceará, que já tinha passado por lá 3 vezes e tinha um relacionamento muito bom com o pessoal lá. Foi uma decisão muito difícil para se tomar, assim. Primeiro porque o Anderson é um treinador que dispensa comentários, um cara de uma qualidade absurda enquanto treinador de futebol. E além disso, a gente tinha uma relação, a gente tinha não, né? Nós temos uma relação de amizade muito grande, tanto com o Anderson como com a comissão, com o Luiz Fernando, com o Ailton. Nós criamos uma relação muito forte. Mas eu conversei com ele também, e aí teve esse convite, eu acabei aceitando e acabei indo para o Ceará. E nesse meio tempo que a gente ficou lá, não foi um final de temporada muito positivo, foi uma temporada muito difícil lá no Ceará, houve alguns problemas enfim, que quando a coisa não caminha muito bem, começam muitos problemas, né? E no final do ano, quando a gente infelizmente teve a queda para a Série B e estava lá, a situação um pouco indefinida, e eu acabei tendo uma situação de um convite do Thiago, que ele tinha acertado com o Sport Cristal aqui, e o Thiago também é um treinador que dispensa comentários. Talvez o Thiago, talvez não, né? Com certeza o Thiago é o maior treinador da história do Atlético Paranaense, né? Pelos títulos que conquistou, e é um treinador de ponta também. E tinha o Evandro, que mais uma vez é um amigo que eu tenho. E eu acabei me sentindo muito lisonjeado e honrado com o convite do Thiago, e é um mercado novo do futebol. E eu vim para cá. Aceitei o convite e nós viemos para cá. E assim, o clube, o Sport Cristal, é um clube que me surpreendeu muito positivamente. Assim, é um clube muito estruturado. O clube ele foi comprado há alguns anos atrás, pouco mais, acho que uns 4, 5 anos atrás, por um grupo. É um grupo de empresários jovens com muita visão de futuro, e o clube é muito organizado, assim, né? E a gente veio para cá e tá assim, conseguindo desenvolver um trabalho. Tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa né, que tem que melhorar no clube, mas a gente tem muita coisa que nós estamos conseguindo fazer, estamos trabalhando bem, então está sendo um trabalho muito bacana, muito forte. Os atletas foram muito receptivos, e até agora já era para ter começado a competição, mas o país, Peru, está passando por algumas situações um pouco mais complicadas em questão de governo, né? Então está tendo algum probleminha aí em relação a isso. Mas onde eu estou vivendo aqui, em Lima, que é uma cidade lindíssima,
tá muito tranquilo, assim, a gente, às vezes a família fica preocupada, pô, o que tá acontecendo aí, tá tendo... A gente não vê nada, assim, tá muito tranquilo. Tem muita coisa mais no interior do Peru, assim, para dentro, mas aqui em Lima, onde eu vivo, basicamente, tá muito tranquilo. O grande problema é só que a gente tá sem iniciar a competição, né? Já era para ser agora, domingo, teoricamente, era a segunda rodada, né? E a gente está numa dúvida ainda se vai realmente iniciar a competição. Então, isso que pega um pouquinho. Em compensação, tem o lado de fazer uma pré-temporada muito completa, né? Uma pré-temporada com muita qualidade, assim, com muito controle, com uma evolução muito grande de todos, né? Assim, do atleta. Então, a gente está fazendo uma pré-temporada, assim, na minha visão, pela minha experiência, assim, muito bacana, né? A gente está com uma evolução muito grande e conseguindo evoluir em todos os aspectos, né? Físicos, táticos, técnicos, né? Cuidar um pouquinho da parte mental agora só, porque quando falta jogo, também você tem que tomar um certo cuidado aí, né? Mas tá muito bacana, assim, eu tô muito contente, muito feliz mesmo, assim, é uma experiência nova, é minha primeira vez fora do país, então eu tô muito feliz, assim, bastante empolgado com a, com a oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho aqui. Cara, eu fico na torcida, porque o Thiago também deu aula na pós que eu tinha aqui em Curitiba. É uma pessoa espetacular. O Fornari aí foi meu atleta lá, depois você pergunta para ele, foi meu atleta lá no Amador. Pô, ele só queria conversar de tática, então desde o começo que eu conheci, ele tava parando de jogar no profissional e começando a jogar no Amador comigo lá. E ele já falava muito de tática, tal, então um cara espetacular também. Então, cara, eu fico na torcida aí para que vocês façam um baita campeonato e já. Não sei se estão para Libertadores também, estão com vaga para Libertadores esse ano. E tem a gente está na pré-Libertadores, né? Então a gente tem a primeira fase agora que joga um time aqui do Peru, o Acai e o Nacional do Paraguai, e nós esperamos o vencedor desse confronto para jogar. Então, para entrar para a fase de grupos, que é um objetivo nosso, nós temos que passar por duas fases ainda, né? Que é essa segunda e a terceira fase. Aí a gente conseguindo passar por essas duas fases, a gente entra para a fase de grupos da Libertadores. Então, que é um dos objetivos. Os objetivos aqui são muito claros, assim, é a possibilidade de conquistar o título nacional, né? Isso é uma coisa bem, bem importante, porque é um dos maiores clubes aqui do Peru, né? E de classificar na fase de grupos da Libertadores, né? E aí sim, o objetivo maior, primeiro um passo de cada vez, né? Mas classificando na fase de grupos da Libertadores é tentar passar para as oitavas, que é muito, o Cristal já foi vice-campeão da Libertadores em 97, perdeu a final para o Cruzeiro 1-0 no Mineirão. E tem muitos anos que o Cristal não passa de fase, né? Então, assim, é uma situação bem bem presente para a gente aqui, né? Só que a gente tem consciência que essas duas fases de pré-Libertadores são muito difíceis, né? Não só para nós, né? Para qualquer equipe. A gente já viu muitas equipes brasileiras aí de muita representatividade e não conseguir passar, né? Então a gente tem esse objetivo de classificar para a fase de grupos, né? Que é o primeiro momento Legal. agora. Edi, você está na pré-temporada dos sonhos, é isso? Você falou? Ó, falar assim para você, cara, de tempo de pré-temporada, eu tive uma coisa muito parecida com essa no Cruzeiro, que foi devido à pandemia. E aí, então, a gente ficou naquela situação ainda muito de treinar online, né? De fazer treinos através de plataformas digitais. Depois que a gente começou a fazer trabalho presencial e foi muito... Como não tinha jogo, então eu lembro muito claramente que eu tive 9 semanas de trabalho, onde a gente, assim, com 9 semanas você começou individualmente. Eu lembro que a gente trabalhava com grupos de 4, depois para 8, depois para 16 e até fechar o grupo todo. Assim, foram semanas assim. Então, cara, eu lembro assim que foi uma coisa muito bacana assim de envolvimento de todo o núcleo de performance do clube, né?
que eu para mim, assim, eu não consigo pensar de uma forma diferente que não seja dessa maneira, que não seja dessa forma, assim, trabalhar em conjunto com todos, né? E aqui está sendo parecido. A diferença do Cruzeiro para cá é que no Cruzeiro a gente não jogava, né? Não tinha possibilidade de se fazer jogos treinos, né? Aqui nós já fizemos 7 jogos treinos, né? Entre jogos treinos e amistosos, né? E lá no Cruzeiro não, no Cruzeiro eram treinamentos mesmo, assim, tal, tudo. Mas eu sempre falo, assim, eu falo com muito orgulho que no Cruzeiro nós fizemos 9 semanas de treinamento, né? Não se pode dizer pré-temporada, numa situação bem difícil, porque as equipes tinham vindo de férias, tinham trabalhado praticamente 30 dias e entrou num recesso novamente. Esse recesso durou muito tempo, né? Então, e a gente começou a fazer o trabalho e eu lembro que lá, assim, como tinha que se treinar muito individualmente ou em pequenos grupos, a gente chegou à conclusão que nós tínhamos que fazer, a gente teve tempo de fazer toda uma base aeróbica, uma base de força, as pessoas no Cruzeiro são muito competentes, então a gente tinha uma rotina muito boa de trabalhos preventivos, de trabalhos de força, de trabalhos... E foi crescendo, foi de uma forma assim, muito tranquila e com uma evolução muito boa com todos os departamentos. E quando chegou, a partir da terceira semana, se eu não estou enganado, que começou a fazer com grupos maiores, que deu... O Anderson já sempre envolvido com o projeto, né? Sempre dando alguns tipos de treino, mas muito mais individualizados. Mas quando começou a entrar com o grupo, a gente fez 9 semanas. Eu falo assim para você de coração, isso pode... Nós começamos o período competitivo, nós não tivemos nenhuma lesão muscular. A gente teve uma lesão que foi de uma torção de tornozelo num treinamento lá do Patrick Bray. Mas foi lindo, assim, cara. A gente começou, eu lembro que nós começamos o período competitivo, foram 6 jogos, 6 vitórias, assim, passando muito bem. Só que o Cruzeiro tinha um problema muito sério, cara. Tinha uma situação política no clube muito difícil, muito delicada. E aí, infelizmente, a gente chegou, ele já estava praticamente eliminado do Campeonato Mineiro, que era uma coisa bem difícil, assim. E tinha que vencer os 2 jogos que nós vencemos, mas tinha que torcer para os outros adversários, senão não tinha como classificar. E a Copa do Brasil também tinha sido derrotado em casa para o CRB por 2-0. Então, estava numa situação bem delicada. E acabou que daí a gente perdeu um jogo em casa para o Chapecoense e a coisa ficou muito, muito pesada. E aqui está sendo muito parecido. Então, nós chegamos aqui em Lima dia 1º de dezembro. Os trabalhos começaram dia 8 de dezembro. Então, aí já estão 6, 7 semanas de trabalho. 7 semanas praticamente de trabalho. Muito parecido. A diferença é que a gente fez um planejamento para começar a competição começou dia 8, a competição começaria no dia 15 de janeiro. E já estamos no dia 24 e ainda não começou, porque está tendo esses problemas políticos no país. Mas, enfim, está sendo muito legal, assim, está sendo bacana a questão de trabalho, está sendo muito, muito, muito bacana. Assim. Cara, como que você vê... Eu também tenho 22 anos, já que eu trabalho com futebol. Vamos ver se você pensa... Você viu a mesma coisa que eu vi. Você vê muita diferença de pegar 10 anos atrás aí para hoje, da metodologia de preparação física e das demandas de jogo. A diferença é muito grande, né, sabe? Assim, eu costumo falar assim que o Atlético foi muito o Atlético Paranaense foi uma escola muito grande, assim, para mim. Porque eu era um preparador físico daquele cara de muito trabalho, de força e sem pensar muito e dar carga. Porque o Atlético tem uma estrutura fantástica, né? Mas em 2014, o Atlético fez uma parceria com a Exos, que a Exos, diferentemente do que faz em muitos lugares, assim, a Exos colocou 3 profissionais lá e mais 4 com o Marcelo Lins, que para mim é uma referência, assim. E foi uma troca, assim, uma mudança de chip muito grande. Se você perguntasse assim para mim, porra, Edmar, você acredita 100% no que a Exos fala? Não é que eu acredite 100%, mas mudou muito a minha visão em relação ao treinamento, mudou muito o meu cuidado com o atleta, mudou muito a minha forma de enxergar a qualidade de movimento, em enxergar a sobrecarga no atleta, em enxergar o controle. E
né? E ter um controle melhor do que o atleta tem que fazer, né? Então, com certeza, eu falo para você que mudou muito, 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 muito mesmo. Mas é uma evolução constante, né? Todo momento você está evoluindo. Então, depois disso, quanto mais né, eu fiquei mais 2 anos, acho que mais 3, 4 anos lá, e tem muita coisa que eu trago hoje, mas tem muita coisa da minha iniciação, da minha vida, que eu também levo ainda. Mas tem muita coisa que eu vou diariamente aprendendo. Então, assim, eu trabalho muito, cara, assim, muito, muito. Uma coisa que eu aprendi, assim, em parceria como eu te falei, em todos os departamentos. Então, assim, não é só a preparação física, né, que define o que é o trabalho, o que é a capacidade do atleta. É tudo. É preparação física, é nutrição, é fisiologia, é fisioterapia, é a psicologia, né? E aí, para mim, todas essas áreas, todos nós trabalhamos em prol único que é o atleta e, consequentemente, o treinador com os trabalhos técnicos e táticos, né? Obviamente que nós também entramos um pouco ali na questão técnica, a gente está sempre auxiliando e ajudando. Mas a gente tem que deixar o atleta da melhor forma possível para que o treinador tenha esse atleta dentro do campo, nos treinamentos para o jogo, no seu melhor momento, né? Então é isso que eu acredito. E não tem como a gente trabalhar sozinho, né? Então, assim, eu aqui no Cristal, por exemplo, eu cheguei, tinha questão de preparação física aqui é um pouquinho diferente. Assim, eu cheguei, o clube tem um preparador físico só, que da casa, que ele já tá há algum tempo aqui e tal. E ele serve muito como um apoio, como um apoio grande mesmo, assim, né? Mas quem planifica tudo, quem monta tudo sou eu. Né? Nós não tínhamos fisiologista aqui, né? Então daí a gente fez a figura do fisiologista aqui no país não existe, né? É uma coisa nova, assim. Então acabou que a gente conseguiu trazer um fisiologista para cá numa situação nova, assim, mas não tinha nada, termografia, analisadores, análise bioquímica, controle de treino, coisas simples, como questionários de pré e pós-treinamento, não tinha nada, 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 porque é uma cultura deles. A questão da fisiologia aqui, ela é muito voltada para a questão da medicina. O médico é o cara responsável, então, assim, não tinha aquele controle mais firme que nós no Brasil temos muito, né? Hoje o fisiologista no Brasil ele é muito importante no processo, né? Então a gente está montando todo esse processo do treinamento. Assim. A gente trocou muito também a capacidade e a forma de treinar aqui com um pouco mais de intensidade, né? Então assim um pouco mais de intensidade mesmo nos treinamentos, assim, que eles têm uma qualidade técnica boa, mas a intensidade era um pouco mais baixa, o volume de treino um pouco mais baixo. O Thiago é um treinador que trabalha muito, assim como o Enderson também, com uma intensidade muito alta, né? Porque eles acreditam assim, se você roda intenso no treinamento, você vai rodar intenso no jogo. Agora, como é que você vai rodar intenso no jogo se você não tem intensidade nos treinamentos, né? Então, isso está sendo uma coisa... E foi muito legal porque os atletas entenderam isso. Porque muitas vezes, para a competição interna, nacional, aqui, beleza, tá ok. Mas para a competição internacional, se você não roda como os caras têm que estar num giro um pouco mais alto, você vai ter muita dificuldade, né? E é o que acaba acontecendo. Então, por isso que há tantos anos o Cristal não, não, não sei se nós vamos conseguir também, né? Mas o grande objetivo é a gente conseguir essa classificação, né? E campeonar, né? Que eles falam que é ser campeão nacional aqui pelo Cristal. Mas é uma coisa muito legal, assim. Agora, os fisioterapeutas são muito competentes. O clube, assim, as pessoas são muito boas, então o clube recebeu a gente de uma forma muito positiva, de braços abertos, assim, muito abertos a receber tudo e ajudar e a crescer e a evoluir também, assim, sabe? Então tá Que muito legal. bacana Tem mesmo. que ter uma simbiose, né, Ed? Porque senão o cara não é só uma pessoa, sempre tem uma miríade de fatores que vão fazer com que o futebol, né, eleve de nível, né? Não tem como. Tem a dúvida, tem como. E isso passa muito pelo comandante, que é o treinador. Se o treinador dá essa abertura pra gente, assim como o Enzo sempre deu muito, agora como o Thiago também, pra você ter uma ideia, assim, isso lá no Botafogo eu vivenciei isso muito, no Ceará um pouco também. Nós tínhamos reuniões diárias, pré-treino, com todos os departamentos. Então, todo mundo vai para o campo já sabendo o que vai acontecer.
Se tem um ou outro atleta que tem que ter uma carga moderada, ou se ele tem que ter ficar fora do treinamento para fazer um outro tipo de trabalho, ou se ele tem que fazer parte do treinamento, já está tudo isso muito alinhado. Então, vai para o campo sabendo exatamente o que vai acontecer. Não é aquela, pô, cheguei agora, o que vai ser? Então, assim, todo mundo sabe, desde da nutricionista, no momento que tem que hidratar, né, quais são as paradas que no Cristal está acontecendo a mesma coisa. O Thiago faz uma reunião, o Thiago faz questão de participar dessa reunião todos os dias, nós treinamos bem cedo aqui. Então, todos os dias temos uma reunião, 7h30 da manhã, com todos os departamentos, onde a gente já sabe tudo. Então, você tem que segurar um atleta, a nutricionista vai para o campo, ela já sabe em qual momento ela vai poder hidratar os atletas. Em qual momento a gente vai fazer, qual é o tipo de trabalho que vai ser feito, qual o tipo de complemento tem que ser feito ou não. Então, isso depende muito do comandante, né, cara? Se o comandante dá essa abertura, dá essa liberdade, as coisas acontecem. Não, tá e muito isso legal. Acho que é muito do futebol, né, cara? Um esporte muito complexo para você separá-lo em partes, né? Então, eu acho que o futebol moderno tá nessa. Tem um autor chamado Hugo Folgado, um português, até teve no Atlético na tua época, dando uma palestra lá, que ele falava muito isso, né? O que é o desempenho no futebol, né? Que a gente pensa muito em desempenho físico e tal. Claro que tem que ter como base, mas o jogo, vou cair em clichê, mas o jogo é jogado, né, cara? Não é só força, nem só velocidade, nem só potência. Isso aí é o apoio pro resto, né? Com certeza. Na verdade, eu falo uma coisa assim, que é um negócio meio polêmico, assim. Mas, vamos lá, força no futebol. A gente trabalha força, obviamente a gente trabalha força. Mas a gente não consegue ter uma... Ainda mais no calendário brasileiro. Aqui eu até estou fazendo, até estou conseguindo fazer. Mas no Brasil, jogando quarta e sábado, viajando da forma que viaja. Lá no Ceará agora era um negócio impressionante, assim, a quantidade de viagem que tem, a distância que tem. Aí como é que você vai periodizar força? Como é que você vai evoluir com carga? Como é que você vai pensar no capô? Não tem. Você faz manutenção, você tem que cuidar. Preventivo, ativação, carga controlada. Então, estou trabalhando força. Você está trabalhando, mas é muito mais a questão de manutenção, qualquer outra coisa. Aqui como tem essas 9 semanas, hoje estamos em 7ª, 8ª semana, eu estou conseguindo fazer, porque o Thiago também gosta e permite, porque tem treinador também vai fazer força. Você vai fazer força, você vai arrebentar os jogadores, você vai não sei o quê. Tá? E não, porque... mas eu trabalho força no campo. Óbvio que você trabalha força no campo. Com certeza também. Você trabalha força, trabalha velocidade, trabalha resistência, trabalha tudo no campo. Mas tem muita coisa que você tem que fazer, na minha concepção, você tem que fazer no ginásio, na academia, ou com peso, ou com carga. Enfim, Por tem que ser, né? né? Claro, com certeza. Com certeza. Então, assim, Pô, Ed, mas você trabalha fisicamente só questão pura da questão física? Também trabalha questão pura, também trabalho com bola. Eu tô tendo aqui uma coisa muito bacana com o Evandro, já tinha com o Luiz Fernando também. O chefe entrou, hein, professor? Ah, é? Mas é verdade, tem essa parceria muito grande. Então, todo tipo de trabalho, ele é muito envolvido junto e tem que estar junto, né? Assim, a gente trabalha em prol do que tem que ser no campo. Então, assim, a parte física específica, para mim, é muito importante, porque tem coisas que eu tenho que atingir ali. Mas eu tenho que ter consciência de que o principal, o objetivo final e o porquê a gente trabalha pro futebol, né? Que é o treinador, que é o... Então, assim, ou a gente tem essa facilidade do treinador entender isso e ajudar e participar junto com os departamentos e fazer isso tudo que eu tenho aqui com o Thiago e que tinha com eles também, ou você não consegue fazer, porque o que manda, o que eu costumo falar assim, o capitão do navio, da embarcação é o treinador, né? A gente tem que tentar direcionar ele da melhor maneira possível. Direcionar, quando eu digo assim, é ajudar e mostrar os dados. Então, assim, tem gente que olha aquilo e beleza, tá legal, tá bacana, nem entende. E tem treinador que olha aquilo, que pergunta, que questiona, que não vai comer com farinha, que te espeta, e consequentemente faz crescer, né?
Eu com o Júlio aqui, que é o fisiologista, a gente discute muito, assim, vamos montar a carga para a semana que vem, por exemplo. Claro. Assim, porque o Thiago quer isso e ele, né, precisa disso. Então, antes de passar para ele, a gente discute primeiro e depois vamos discutir com ele. E com certeza ele vai fazer as ponderações dele, que são muito importantes, né? Muitos treinadores estão cada vez mais envolvidos com esse processo de controle de treino, de capacidade de treinar, de treinar com qualidade, né? E muitas vezes, assim, e o atleta também, muitos atletas são curiosos, e não é nem curiosidade só que eu digo, mas é interessado no que tem que ser feito, no que vai fazer, quais são os seus dados, né? O que ele tem que melhorar, o que ele tem que evoluir, o que ele pode fazer. Então é bem legal isso, cara. Assim, tá bem redondinho, tá bem Cara, bacana. a fisiologia, aproveitando o teu gancho aí, tá, aproveitar que tá o Adriano Lima aí também, que é fisiologista, ele confirma o que eu tô falando aí. A gente, muitas vezes, há algum tempo atrás, aí a gente confundia que a fisiologia tinha que tirar o cara, tinha que... a gente não tem essa resposta na fisiologia, entende? Então é um consenso, cara, é de conversar mesmo com o treinador, da necessidade, é tudo com relação ao contexto que você tem no jogo, né? Você precisa do cara, porque eu não posso afirmar assim, eu não tenho certeza que esse cara vai se machucar se ele entrar a jogar. Cara, a gente não tem essa certeza. Então, a fisiologia passou por um tempo aí de sempre cortar os caras, cara, e não é bem assim, né, que acontece o negócio. Esse é um grande problema, assim, né? O Adriano é um cara que eu tive o privilégio de trabalhar com ele já algumas vezes. Trabalhei com ele no América e depois no Fortaleza. O Adriano também é um profissional de altíssimo nível, assim como o Júlio. Acho que o Júlio, não sei se o Júlio tá aí, o Júlio também, que a gente trouxe aqui, que veio para cá também, é um cara que tá ajudando a gente demais. O grande problema do fisiologista é assim, ó. Ele para mim, na minha visão, ele é de extrema importância. Ele é fundamental no processo. Né? Aqui, por exemplo, se não tivesse o Júlio aqui, eu tava ferrado. Porque eu não ia conseguir controlar da forma que tem que ser feito. Eu não ia conseguir ter a capacidade de responder todos os questionamentos dos atletas e principalmente do Thiago, que é o treinador. Né? E o Thiago cobra, né, cara? E o Thiago é um cara extremamente preocupado, extremamente preocupado com isso e entende. Não é assim, ele sabe do que ele está falando, ele sabe o que ele está cobrando, até porque já foi preparador físico. E esse é o grande problema. Esse treinador, esses caras que foram preparador físico, eles acham que o preparador físico faz tudo errado, entendeu? Aí, não estou brincando. Mas é verdade, ele entende, ele não está ali de, eu sou não sei nada de preparação, não estou nem aí. Não, ele entende e sabe. Então, só que chegou um momento, eu cheguei a participar disso, que o fisiologista, ele assim, não, eu mando no treino, você tem que tirar esse atleta, porque ele vai... A gente não tem esse poder de definição se vai machucar ou não vai machucar. E outra coisa, a lesão ela é inerente ao esporte. A gente trabalha para não machucar. Mas a gente trabalha em alto rendimento, trabalha em alto nível. Se machucar, faz parte da competição. É um processo. Trabalhamos para que isso não aconteça. Né? A gente faz tudo que a gente está ao nosso alcance, tudo que a gente pode fazer para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas pode acontecer. A gente não tem lesão, não teve lesão importante aqui. Ótimo, perfeito. Mas não significa que a gente vai... Não significa não. Com certeza, eu te afirmo, nós não vamos encerrar a temporada sem ter uma lesão. Porque isso é inerente ao esporte. O futebol, que é um esporte que o cara joga em diferentes pisos, em diferentes climas, em diferentes locais, em diferentes... e o cara corre, tem que controlar a bola, tem que chutar, tem que saltar, tem que... Pô, o cara faz tudo. Então, que é um esporte extremamente imprevisível. Né? Então, a gente tem que entender isso, assim... A gente tem que trabalhar para não machucar, mas pode machucar. E o fisiologista, a grande sacada que eu entendo assim, do fisiologista é isso, ele entendeu o processo e para isso ele tem que estar participando em conjunto o tempo todo. Aí eu volto a falar mais uma vez do treinador. Se o treinador não dá importância a isso, cara, é uma outra situação. Agora, se o treinador dá importância a isso, escuta, discute, conversa, orienta, questiona o tempo todo, isso faz com que você, enquanto fisiologista, eu, enquanto preparador físico, o fisioterapeuta na sua função, o nutricionista, o psicólogo, enfim, todos os departamentos vão estar extremamente atentos
para saber o que está acontecendo no dia a dia. Porque o controle que nós temos do atleta é de 4 horas, né, no dia. 4 horas, 5 horas, quando muito. E o que ele faz no externo, no fora? Então, esse poder de conscientização também é. Tem muitos atletas hoje, é uma coisa que a gente vive aí, que não é uma coisa muito fácil, mas tem muitos atletas que trabalham com personal no contraturno. Por quê? Por que trabalham com personal no contraturno? Muitos é porque realmente precisa trabalhar um pouco mais, porque tem muitos treinadores, por exemplo, eu já vivenciei isso, que o cara o treinador ele não consegue, e aí são conceitos, são formas de trabalho distintas e tudo bem. Ele não consegue, ele tem um grupo de 30 atletas e ele foca muito mais ali em 18, ou em 20, ou nos 22, ou tem um grupo de... E sempre vai ficar muito cara que desses atletas acabam não trabalhando como tem aí, se nós, enquanto preparadores físicos, ou auxiliar técnico, não está ligado nisso, o atleta acaba ficando com uma carga mais baixa. Aí que entra o fisiologista. De você, assim como você tem que fazer o controle para cima, se o cara está extrapolando um pouquinho, você tem que controlar o cara que está mais baixo, para o cara suba, né? São os controles, que são os complementos, que são o treino no dia do jogo, que é o equilíbrio de carga. Então é muita coisa. O esporte é fascinante. O futebol ele é fascinante. Mas ele é muito delicado. Ele é muito cheio de pormenores e de situações que são extremamente importantes. Não bastasse só isso. Perdão, Ed. Fala. Não. Não bastasse só isso, você tem um grupo de 30 atletas, todos diferentes um do outro, e cuida, cara. Você tem que cuidar de cada um deles de um jeito diferente e pronto. Por isso que tem uma coisa interessante hoje, fazer um relato assim. Hoje na nossa reunião, não sei se foi hoje, se foi ontem, nossa reunião, a gente está na situação aí de trabalhar muito e não está competindo ainda, né? Isso é bom, mas também começa a gerar um problema. Por quê? Porque começa a entrar numa ociosidade grande de treinar, e aí tá treinando para quê? Que você treina para competir, para isso, né? Em alguns momentos, o atleta ele pode ficar com um estado anímico um pouco, criar uma situação assim um pouco mais, tô mais cansado, tô mais pesado, não tô muito afim, cria um estado emocional até. Isso foi uma coisa bem bacana. Então, o Thiago cobrou se todos nós temos que estar atentos para que isso não aconteça. Porque a hora de começar a competir, nós temos que estar no estado de alerta, não 100%, 200%. Porque é 3 pontos competindo, e aí a competição é de verdade. Aí você tem que estar 100%, né? Ligado. E aí, a competição aí vai ser jogos 2 vezes por semana também. O Peru é bem menor que o Brasil, né, cara? Para começar de... Aqui, o jogo, a princípio, assim, normal era sempre uma vez por semana, né? Você jogaria 2 vezes na semana com a Libertadores. Aí você joga no meio da semana a Libertadores e no final de semana sempre a competição nacional. Mas agora com essas situações aí que a gente está, da competição não começar, não posso te afirmar se vai ser assim. Mas a princípio, o campeonato aqui é disputado, acho que quase como em todas as partes aqui da América do Sul, né? Torneio abertura e clausura. Então e aí tem essa primeira competição e aí o campeão é uma fórmula um pouco maluca aqui assim. Se for campeão dos dois, já é campeão direto. Pero se for campeão de uma e aí for outra equipe campeão de outra, aí vai para uma semifinal que tem uma pontuação geral. Então tem umas contas meio malucas que eles fazem aqui. Mas a princípio é isso assim, é jogar uma vez por semana. O que é bom, né? Porque eles conseguem recuperar o teu atleta, treinar o teu atleta e fazer a preparação perfeita para o jogo. Né? Na teoria, isso é ideal. Eu falei que o Peru é menor do que o Brasil, mas é em extensão que eu tô falando, né? Vou deixar claro isso daí, senão daqui a pouco os caras que eu tô só menosprezando as equipes. Eu tô falando de extensão mesmo, né? Que tem. Você não viaja tanto, né, cara? Não, as viagens aqui são. Pô, isso é muito bacana. As viagens aqui são viagens de quando muito, 1h30, se não estou enganado. Não sei se tem acho que tem uma cidade aqui que são 2 horas. Porém, tem algumas situações bem específicas, né? Se joga muito em altura aqui, né? Altitude. Nós temos aí, se eu não estou enganado, 7 ou 8 jogos em altitude.
Lima está no nível do mar, mas tem 7 ou 8 jogos que se joga na altura, que é uma coisa bem Que se vire, complicada, né? cara. E também tem, é, tem a questão tem a questão também de que eles falam aqui muito de jogar na selva, que daí é um calor absurdo. Deve ser muito Sim. parecido como jogar em Belém, que também é muito difícil, né? Mas as viagens em si são curtas, então isso é muito legal. Você não, né, eu estava no Ceará, o Thiago também trabalhou no Ceará. É uma coisa fora, né, assim, absurda. Você jogar 2 vezes por semana, você faz uma viagem de Fortaleza a São Paulo, são 3 horas e meia. Aí você vai jogar em outra cidade, tem mais a conexão, você chega, leva 5, 6, 7 horas para chegar no destino final. Então você nunca pode viajar na véspera do jogo. Porque se acontece um atraso, como é que você faz? Aí o quanto tempo esse teu atleta fica fora de casa? O quanto de estresse emocional isso gera no teu atleta? E o cara tem que chegar lá, tem que competir. O quanto, ou melhor também, o quanto de treino você perde, porque ele na volta, no pós-jogo, você não consegue treinar. Porque você vai chegar muito tarde, os caras estão cansados do voo, ou você tem que sair muito cedo, ou às vezes pô, você tem que deixar o cara descansar e não treinar. É difícil, cara, não é fácil, não. Falo para você assim que as equipes do Nordeste, que o Fortaleza tem feito, o que o próprio Ceará esse ano caiu, mas vinha fazendo, assim, não é uma coisa fácil, assim, porque a logística judia muito das equipes de lá, muito mesmo. Que coisa, né, cara? É muito grande. Eu acho que a gente tinha que pensar numa outra solução. Eu converso bastante com o pessoal aí do futebol cara, ninguém consegue manter, né? Porque é muito longe, são jogos muito próximos um ao outro, são muitas competições ao mesmo tempo. O Atlético Paranaense estava disputando 3 competições. Então, cara, como é que você faz daí, né? É complicado, não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil, é difícil, mas é o que tem, aí você tem que lutar com as armas que você tem, e aí, mais uma vez eu falo, né, do núcleo de performance dos clubes, da forma de recuperação, do diálogo com o treinador, do entendimento do treinador em poder, né, fazer isso tudo dessa forma e da preparação que o próprio treinador tem, né? Então, assim, isso é muito bacana. Eu falo para você assim que eu sou privilegiado de ter trabalhado com eles no tempo, ter trabalhando com o Thiago agora, que são treinadores de muita capacidade, muito inteligentes e que entendem muito esse processo de performance, né? Porque sem isso, cara, assim, você pode fazer tudo certo, né? Tudo certinho, que não significa que você vai ter êxito no final. Agora, se você não fizer certo, cara, a probabilidade de tudo dar errado é muito grande, né? Muito maior. Então, é trabalhar, fazer o melhor e, e Sabe caminhar. que futebol é um dos poucos esportes que a sorte tem muita influência, né? Mais do que os outros. Você pegar, por exemplo, o basquete, o time que é melhor geralmente vai ganhar. 99% das vezes lá vai ganhar. No futebol não é assim. Você vai pegar um time menor que às vezes ganha do maior e acabou a história. E por isso que você tem que ter esses controles o mais alinhados possível, né? Com certeza. Com certeza. Que você pode estar ali, ter feito bacana, ter feito tudo certinho, mas. E acontece. Isso é uma coisa que é inerente ao futebol, né? O futebol te proporciona isso, né? A equipe menor vencer a equipe mais forte, ou a equipe gigante. E acontece. Tá aí a E é o Copa do jogo. Brasil para isso, né? Para É o mostrar jogo. isso. Apesar que, assim, hoje em dia também a Copa do Brasil, ela já é, assim, uma situação um pouco mais difícil das equipes bem menores, Sim. assim, vencerem como venciam há anos atrás, assim, né? Porque a capacidade que os gigantes têm de ter seus elencos também, isso faz uma diferença muito grande, né? Mas se pode, com certeza, acontecer, vai acontecer, né? Um momento ou outro acontece isso. Mas não é fácil, assim, tem um estudo não, tem uma estatística que desde quando começou o Campeonato Brasileiro em pontos 2003. corridos, só equipes 2003, só Cruzeiro e Atlético Mineiro, que são fora do eixo Rio-São Paulo, venceram. Os demais sempre foram equipes de Rio-São Paulo. E aí, você vai
E tem diversas situações que pode ser. O fato de estarem mais na parte central do Brasil, de qualidade de elenco, de serem clubes gigantes, tem muita coisa que pode ser falado aí, né? Mas não é fácil, cara, é difícil. Eu acho que a gente, em algum momento, vai ter que pensar em como reformular isso, porque, cara, é muito jogo e os atletas sofrem demais com a viagem, não recupera, né? A gente sabe que pelo menos 3 dias de recuperação, né? Daí, sem contar com os outros fatores, né? Perder o jogo vai demorar mais para recuperar, a vida externa do atleta, né? A vida pessoal do atleta também, a gente tem que contar com apoio, então tem muita coisa, né? Muita coisa que dificulta aí. Mas igual você disse, é assim para todo mundo, Verdade? né? Então, cada um fazendo o melhor aí, a gente aumenta o nível. Exatamente. Você tem que estar o mais alinhado possível e usar todas as ferramentas que o clube te oferece para desenvolver a melhor forma possível, né? E tá muito integrado, cara. Se você não tiver integrado, vai ter mais dificuldade. A integração ela tem que ser perfeita em todos os departamentos e com o E o treinador, né? Thiago faz muito isso, né, É cara? O fundamental. Thiago, ele gosta de estar todo mundo no campo, ajudando nos treinos. Deve ser bom trabalhar com ele, cara, dessa forma, assim, sabe? Porque eu já peguei treinador dos dois lados, né? Que gosta de estar todo mundo envolvido e realmente envolve, e tem gente que não envolve, cara, que é o fisiologista lá na sala dele, dá uma olhada no relatório, igual você falou, e nem. Tem os dois lados, né? Tem que estar no campo ali, mas tem que estar trabalhando, né? Porque também às vezes acontece de ter muita gente ali, mas como é que eu posso te falar isso? Tem que estar todo mundo Sim, envolvido sim, no sim, sim. processo do treino, né? Porque senão tá ali Só para também sair na foto. para ser não, para ser comentarista também é difícil, né? Não é fácil também, né? Mas assim, cara, o que a gente tem feito assim, o que eu acredito muito assim e também não tem problema nenhum assim, com os fisioterapeutas, por exemplo, que eu trabalho, que eu gosto muito de trabalhar. Tem gente que assim, o fisioterapeuta, não sei o que. Pô, cara, eu adoro trabalhar com fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta tem uma visão muito criteriosa né, de conhecimento e tal, tudo. Então, eu tenho que estar muito próximo desses caras, eu tenho que estar muito perto deles e para desenvolver o trabalho. E eu, assim, cara, graças a Deus, aonde eu passei, assim, eu me dei muito bem com o departamento médico, com os fisioterapeutas, com os fisiologistas, assim, eu não tive problema, assim. E eu questiono bastante, eu pergunto bastante, eu incomodo bastante os caras, assim, eu fico perguntando, eu fico incomodando, mas porque, assim, eu não acho que eu sou o melhor do mundo, mas eu gosto de entender, eu gosto de participar, eu gosto o João Paulo tá falando que com ele não. O João é fisioterapeuta lá do Ceará, um cara, era do Ceará, ele saiu agora também, mas é um cara, um fenômeno, assim, abraço pro João. O João é acima da média também. É um dos caras que eu tive o privilégio de trabalhar junto, Cara, assim. eu acho Mas é que quando vagabundo. você tem conhecimento do que está falando, né? Eu sempre falo assim, boas pessoas e bons profissionais. Não adianta ser só um ou outro, né? Mas você trabalhar com bons profissionais, cara, Lógico. puta, é bom demais, né, cara? Porque a conversa flui, né? A conversa flui e todo mundo É, vai estar estudando coisa recente para aplicar o que vai rodar, né, cara? Isso é muito legal. é verdade. É exatamente E o isso. Brasil está numa E é crescente, né, assim, cara, sabe? de profissionais aí que, pô, é legal de ver assim, sabe, cara? Muito profissional bom no Brasil. Tem, tem sim. Brasil, cara, assim, como é que eu posso te falar isso? Que nem eu tô te falando, a minha experiência de fora do país é aqui, né? Agora em Lima, aqui no Cristal. Mas a gente chegou aqui, isso mais uma vez, mérito do Thiago. Eu nem sei se o Thiago tá aí na live, vai achar que eu tô puxando o saco dele, mas não é não. Mas é mérito do Thiago, assim, de trazer essa figura do fisiologista aqui. Porque não tinha. E, e a gente teve que fazer, assim, foi um processo de convencimento mesmo. Porque aí entra em orçamento, entra em estrutura, entra em adquirir equipamento, porque também ter a figura do fisiologista aqui também, só por ter também não resolve, né?
Então, o clube conseguiu investir bastante coisa na, 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 nos equipamentos bioquímicos, que não é uma coisa fácil aqui no país, porque não tem, porque eles utilizam isso muito como... Até quando a gente... Foi um negócio engraçado, assim, quando a gente começou a fazer as cotações, a gente pedia, assim, os equipamentos, o aparelho para fazer secar, fazer PCR, enfim, fazer as avaliações que são feitas, né? Aqui também a gente faz a ferritina e tal. Os caras, quando os fornecedores assim, mas para quê? É um laboratório médico? Os caras, é difícil entender o processo assim de como é. E aí no Brasil isso é básico, né? A gente tem assim, quase todas as equipes aí tem esses equipamentos, tem esse tipo de controle, né? O GPS aqui tem catapult, pô, bem legal. O Thiagão, que falando não esqueci do supervisor, né? Também, o supervisor também, me dou muito bem com os supervisores também. Os supervisores também são fundamentais no processo. Mas rapaz, me fugiu aqui. Tá falando dos equipamentos. Aqueles caras não tinham essa noção, não tinham essa ideia. E quando a gente foi pedir, gerou um custo para o clube, que não estava no orçamento. Assim, o clube foi muito bacana, assim, muito aberto assim, a desenvolver. Então, assim, o Júlio está sendo um pioneiro, não só no cristal, como no país, assim, com o que ele está desenvolvendo Legal, aqui. Está sendo muito legal. E pode ter certeza que vai colher frutos isso aí, né? Porque não, cara, não tem como não colher, né? Não, sabe por quê também? Porque você cria um banco de dados Claro. para o clube, né? Você cria uma situação assim, muito bacana, que o clube fica com um histórico do atleta geral, de quanto ele está aqui. Como tem muito atleta que é oriundo da formação aqui, que veio da base, então você começa, né, a ter esse histórico do atleta de tempo em tempo. Ele vai começar a ter bater um papo com a base também, para tentar inserir algumas coisas ainda um pouco mais básicas, mas para tentar entender isso. Então é muito legal, é muito bacana isso. Cara, que legal. Edi, não vou tomar mais teu tempo, cara. Puta, agradeço demais aí a conversa, cara. Pra galera que ouviu aí, tem uma galera que fica vendo depois, tá? Só pra você saber aí, tem bastante gente que assiste depois os vídeos aí. E sempre vem comentar, cara. Puta, que legal a conversa, não sei o quê. Cara, eu agradeço demais você passar teus conhecimentos aí pra mim e pra todo mundo aqui, cara. Conversa boa, é duro que é muito rápido, né, cara? Ó, a gente tá 1 hora conversando, velho. Não, ok, Fábio, eu que agradeço demais o teu convite, cara. Fiquei muito feliz, muito honrado aí. Muito bacana mesmo. Sempre que precisar e pode contar, tá top. Eu vi que você vai fazer com o Pedrão aí amanhã ou depois, eu Sotero, não sei, o Pedro é meu irmão também, o Lucas, que é o irmão dele, foi meu atleta de muitos anos, depois também trabalhei com o Pedro. O Pedro é um baita cara, um baita profissional. Eu não consegui ver aqui, sim, cara. A gente vê, as pessoas vão entrando, mas eu tô meio velho, né? Então tenho dificuldade de chegar a alguma coisa, mas eu vi que é o Igor, ele entrou aqui, trabalhando no Botafogo. Cara, fenômeno também. O Botafogo foi muito especial para mim, assim, por tudo que eu vivi lá. Enfim, um abraço para todo mundo aí, cara. O Adriano, que eu vi que entrou. A galera toda, o Matheus, nutricionista, um dos nutricionistas do Ceará. A galera toda aí, o Isaac. Um abraço para todo mundo aí, cara. Muito legal ver todo mundo. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de bater maravilha, papo com cara. vocês. Como você bem lembrou, o Pedro Sotero vai estar com a gente na quinta-feira também. Cara, eu resolvi fazer duas, eu tava fazendo uma por semana só. Mas tem tanta gente boa, eu falei, cara, vou fazer duas e azar, e chama essa galera aí, senão daqui a pouco eu passo 5 anos e não conversei com todo mundo que eu quero conversar ainda. Dessa turma aí, o Evandro Fornari tá na minha lista aqui, e o Thiago, se ele me der moral, né, cara, que às vezes eu mando mensagem pra ele e nem me responde, mas eu entendo, eu tô brincando, eu entendo que o cara fica na correria, cara, pra ele é complicado, né? O Thiago, treinador, cara, a vida desses caras não é fácil, bicho. A vida desses caras é difícil, porque os caras não param o tempo todo. Ó, o Juninho, cara, esse Juninho, vou falar aqui uma coisa agora, não sei se ele tá ainda, mas eu vou falar. Esse é um dos melhores caras com quem eu trabalhei na minha vida de atleta. Esse cara é um atleta acima da média. Eu fico feliz demais em ver a forma do cara no América lá. Eu trabalhei com ele no Atlético Paranaense, depois na Ferroviária, depois no América, mas o Juninho é um fenômeno. Legal. Capitão, agora ele tá numa perna da Capitão da América, tem, não sei, tá com quase 1000 jogos na América, ele tá mandando e desmandando lá, então ele tá numa perna danada, ele tá numa máscara absurda.
Eu já segui ele aqui também É para fenômeno. seguir a vida dele aí, já que você falou que meteu um coraçãozinho para você. Valeu, Juninho. Isso aí, cara. Ele é fenômeno. Cara, Beleza, cara. Obrigado. valeu, Obrigado irmão. mesmo, cara. Grande abraço, Ed. Até a próxima, cara. Abraço. Valeu, pessoal, Tamo pela junto. Valeu. audiência aí. Até Um abraço. mais.